Joaquim Marques Lisboa, conhecido como Almirante de Tamandaré, nasceu em 13 de dezembro de 1807, no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Ele foi uma figura presente e atuante em períodos muito críticos da história do nosso país, sendo ele um dos mais importantes oficiais da nossa Marinha e, portanto, intitulado como patrono da Marinha do Brasil. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Histórias do Brasil. No vídeo de hoje, vamos explorar sobre a trajetória da vida de Joaquim Marques Lisboa, conhecido como Almirante de Tamandaré. Vamos saber sobre suas batalhas, seu legado, o ponto de vista da direita do Brasil e as relações históricas do passado com o Brasil atual. Tudo isso logo após a vinheta. Ainda muito jovem, com 15 anos de idade, Joaquim Marques Lisboa embarcou como praticante de piloto em um navio de guerra, para seguir uma carreira de muitas batalhas e glórias militares. Participou de várias guerras e conflitos, como a Guerra da Independência, a Guerra da Cisplatina, a Guerra do Paraguai e a Revolta da Armada. Ele foi elevado a Marquês de Tamandaré em 1888, em reconhecimento aos seus serviços prestados à nação, sendo considerado o patrono da Marinha do Brasil desde 1965, por decreto do então presidente Castelo Branco. Sua vida é um exemplo de honra, bravura, patriotismo e liderança para todos os marinheiros e brasileiros. Seu lema era, abre aspas, honra é a força que nos impele a prestigiar nossa personalidade. É o sentimento avançado do nosso patrimônio moral, um misto de brio e de valor. Ela exige a posse da perfeita compreensão do que é justo, nobre e respeitável, para a elevação da nossa dignidade. A bravura para desafrontar perigos de toda a ordem, na defesa da verdade, do direito e da justiça. Fecha aspas. Tamandaré participou de muitas batalhas ao longo de sua carreira militar, como, por exemplo, a Guerra da Independência do Brasil, de 1822 a 1824, na qual perseguiu a esquadra portuguesa e combateu nas operações navais em Salvador e Itaparica. Esteve também na Confederação do Equador em 1824, na qual reprimiu a rebelião republicana em Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A Guerra da Cisplatina, entre 1825 e 1828, na qual lutou contra as forças argentinas e uruguaias que buscavam a independência da província cisplatina, o atual Uruguai. A Revolução Farroupilha, em 1835 a 1845, na qual apoiou o governo imperial contra os rebeldes gaúchos e catarinenses que queriam formar a República Rio-Grandense. Outra guerra que ele participou foi contra Oribe e Rosas, no período de 1851 a 1852, na qual comandou as forças navais brasileiras na intervenção no Uruguai contra os ditadores Manuel Oribe e Juan Manuel de Rosas, que ameaçavam a soberania do Brasil e dos países vizinhos. A Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, foi onde ele participou e foi comandante em chefe das forças navais da Tríplice Aliança, que era formada por Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai, de Francisco Solano Lopes. Nessa guerra, Tamandaré participou de importantes batalhas, como a Batalha Naval do Riachuelo, em 1865, a Passagem de Humaitá, 1868, e a Batalha do Passo da Pátria, em 1869. O resultado da Guerra do Paraguai foi a vitória da Tríplice Aliança. Esse conflito foi o mais longo e sangrento da história da América do Sul e teve graves consequências para todos os países envolvidos. O Paraguai perdeu cerca de 70% da sua população, sendo a maioria homens em idade militar. Também perdeu grande parte do seu território, cerca de 140 mil quilômetros quadrados para o Brasil e a Argentina. Sua economia e sua indústria foram arruinadas e o país entrou em um longo período de isolamento e atraso. O Brasil teve um custo financeiro e humano muito alto, tendo que recorrer a empréstimos externos e ao recrutamento de escravos e pobres para o exército. Estima-se que cerca de 50 mil brasileiros morreram na guerra. A guerra
também fortaleceu o papel político do exército, que passou a questionar o regime imperial e a defender a abolição da escravidão. A Argentina também teve um grande número de mortos, cerca de 18 mil, e um alto endividamento externo. A guerra agravou as tensões internas entre os federalistas e os unitários, que disputavam o poder político no país, e também consolidou a hegemonia de Buenos Aires sobre as demais províncias. O Uruguai foi o menos afetado, mas também teve um saldo de cerca de 5 mil mortos. A guerra serviu para pacificar o país, que estava em guerra civil desde 1839, e para fortalecer o governo dos Colorados, aliados do Brasil e da Argentina. O Uruguai também se beneficiou da abertura comercial na região do Prata. A Guerra do Paraguai marcou profundamente a história e a memória das nações envolvidas, e deixou cicatrizes que ainda são sentidas até os dias atuais. Almirante de Tamandaré também participou da Revolta da Armada, que foi um movimento de rebelião liderado por algumas unidades na Marinha Brasileira contra o governo do presidente Floriano Peixoto. A revolta teve início em 3 de novembro de 1891, quando o presidente Deodoro da Fonseca fechou o Congresso Nacional, e terminou em abril de 1894, durante o governo de Floriano Peixoto. A Revolta da Armada é dividida em duas partes. A primeira revolta, que ocorreu durante o governo de Deodoro da Fonseca e tinha como objetivo principal forçar o presidente Deodoro a reabrir o Congresso e acabar com o estado de sítio. E a segunda revolta da Armada, que ocorreu durante o governo de Floriano Peixoto, que lutava contra a violenta repressão de Floriano durante a Revolução Federalista que ocorria no sul do país na mesma época. Essas foram algumas das principais batalhas em que Tamandaré participou, mas não foram as únicas. Ele também esteve envolvido em outras missões diplomáticas, humanitárias e administrativas, que demonstram a sua dedicação e competência como militar e cidadão. Tamandaré é um exemplo de honra, bravura, patriotismo e liderança para todos os marinheiros e brasileiros. Almirante de Tamandaré morreu no Rio de Janeiro em 20 de março de 1897, aos 89 anos, e deixou um rico e relevante legado para a Marinha do Brasil e para a história nacional. Ele foi homenageado com diversas estátuas, monumentos, praças, ruas, escolas e navios, que levam seu nome em várias cidades do Brasil. Em 2023, a Marinha do Brasil promoveu ações para valorizar o seu legado no ano em que se comemorou o bicentenário da independência brasileira. A Marinha japonesa também celebrou seu legado em Recife, em reconhecimento à sua amizade com o Japão. Ele foi o autor de uma biografia intitulada Memórias do Almirante Tamandaré, publicada em 1897, na qual narra os principais fatos da sua vida e da sua carreira naval. Ele também foi o tema de diversas biografias escritas por outros autores, que resgatam a sua trajetória e a sua importância para a Marinha e para o Brasil. Esses foram alguns dos aspectos mais importantes do legado do Almirante Tamandaré, mas não são os únicos. Ele também deixou uma marca indelével na memória e na cultura brasileira, como um verdadeiro herói dos mares do Brasil. O ponto de vista da direita no Brasil sobre toda a história do Almirante Tamandaré pode variar de acordo com as diferentes correntes ideológicas que compõem esse espectro político. No entanto, de forma geral, é possível identificar alguns aspectos que são valorizados pela direita em relação à trajetória do Almirante, e são elas: o seu patriotismo e o seu compromisso com a defesa da soberania e da unidade nacional, expressos em sua participação em diversas guerras e conflitos que envolveram o Brasil. O seu heroísmo e a sua bravura, demonstrados em sua capacidade de liderar as forças navais brasileiras em situações adversas e de enfrentar os inimigos com coragem e determinação. A sua honra e a sua dignidade, reveladas em seu lema, o seu reconhecimento e a sua gratidão, manifestados em sua fidelidade ao Império e ao Imperador Dom Pedro II, que lhe concedeu diversos títulos de nobreza e honrarias, e em sua generosidade com os seus subordinados e com seus adversários.
Esses aspectos podem ser considerados como expressões de valores conservadores, nacionalistas, monarquistas e militares, que são comuns em muitos segmentos da direita brasileira. Por isso, o almirante de Tamandaré é visto como um exemplo de cidadão, de militar e de brasileiro, que merece ser homenageado e respeitado por sua contribuição para a história e para a identidade nacional. A relação histórica entre o passado e o presente dos feitos de Almirante Tamandaré é uma questão complexa e interessante, que pode ser abordada sobre diferentes perspectivas e abordagens. Uma possível forma de analisar essa relação é considerar como a memória e a identidade nacional se constrói e se transformam ao longo do tempo em função dos contextos históricos e das demandas sociais. Nesse sentido, alguns aspectos que podem ser destacados são a construção da memória de Tamandaré como um herói nacional, que se iniciou ainda em vida, com as homenagens e honrarias que recebeu do Império, e que se consolidou após a sua morte, com a publicação de biografias, a criação de monumentos, a instituição de datas comemorativas e a nomeação de lugares públicos em sua honra. Essa memória foi construída com base em valores como o patriotismo, a bravura, a honra e a fidelidade, que eram considerados importantes para a formação da identidade nacional no século XIX e início do século XX. A revisão crítica da memória de Tamandaré como um herói nacional, que se intensificou a partir da segunda metade do século XX, com o surgimento de novas abordagens historiográficas que questionaram os mitos e os silêncios que envolviam a sua trajetória e a sua participação nas guerras e conflitos que marcaram a história do Brasil. Essa revisão crítica buscou desmistificar a imagem idealizada de Tamandaré, apontando as contradições, os conflitos e os interesses que permearam a sua carreira naval, bem como as consequências sociais, políticas e econômicas das guerras em que ele esteve envolvido. A revalorização da memória de Tamandaré como um herói nacional, que se observa no início do século XXI, com a realização de eventos, exposições, publicações e pesquisas que buscam resgatar e divulgar o seu legado para a Marinha do Brasil e para a história nacional. Essa revalorização busca reconhecer a importância de Tamandaré como um dos principais oficiais da Marinha do Brasil, que contribuiu para a defesa da soberania e da integridade nacional, bem como para a promoção da paz e da cooperação internacional. Esses aspectos mostram como a relação histórica entre o passado e o presente é dinâmica e plural, e como a memória e a identidade nacional são construções históricas que estão sempre em diálogo com as questões e os desafios do seu tempo. Tamandaré é um personagem histórico que suscita diferentes interpretações e significações, que refletem as concepções e os interesses dos historiadores e da sociedade em cada época. E é isso por enquanto, caros amantes da história. E se você quiser saber mais sobre nossa história, estarei disponibilizando mais 2 vídeos. É só escolher um e clicar para juntos explorarmos um pouco mais sobre as histórias do Brasil. Comente aqui embaixo o que você achou sobre esses acontecimentos importantes da nossa história e das semelhanças entre o Brasil de ontem com o Brasil atual. E se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Assim você nos incentiva cada vez mais a continuar trabalhando para entregar conteúdos relevantes para o seu conhecimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!